Boa noite a todos. Boa noite. Como é que passaram a semana? Tudo bem? Vamos dar início então à nossa palestra, mas não sem antes fazermos uma oração para a gente se acalmar. Chegamos agora da rua, do trabalho, da casa, da família. Vamos fazer uma pausa agora para a gente poder respirar, se acalmar, fechando o olho, agradecendo a oportunidade que a gente está tendo de estar aqui por mais uma vez, buscando aí o conhecimento, a reflexão, a reforma, né, da nossa vida, né, através de uma doutrina que traz para a gente aí uma série de ensinamentos importantes a respeito do ser, né, do espírito. Então que a gente possa se dedicar aí esses minutos para nós mesmos e para que dessa forma a gente possa nos melhorar e servir de exemplo para os outros que estão ali na nossa casa, na nossa família, no nosso círculo de amizades, no nosso trabalho, né, através desses exemplos aí elevados. Que assim seja, graças a Deus. O que é o espírito? Parte 4. Essa é mais um episódio da série, né, o que é o espírito. E para quem não assistiu os outros 3, por causa da sequência, embora sejam temas diferentes sobre o espírito, mas quem tiver interesse, vou pedir para a minha equipe colocar ali no card, vocês podem ir nos vídeos e assistir. Do mas tem lá as 4 partes. Mas vamos fazer uma recapitulação do que nós falamos para ver a sequência, né? Na parte 1, nós falamos da natureza do espírito como o princípio inteligente capaz de manipular o fluido cósmico universal e criar a matéria, inclusive a matéria inteligente, que nós inclusive fizemos a proposta da gente separar, né, o princípio inteligente do que a gente chama de espírito, porque o princípio inteligente ele organiza não só o espírito na forma humanizada, mas ele organiza a matéria desde que a matéria deixa de ser fluido cósmico universal. E se a gente começa a chamar de espírito um átomo ou uma mesa, como eu falei, as pessoas vão torcer o nariz porque já entra no conceito, começa a se confundir com o espírito humanizado. E, na verdade, eu separei por isso, né? O princípio inteligente do universo, que é o espírito, ele desde do princípio ele veio organizando a matéria, né? Co-criando a matéria. A parte 2 nós falamos do espírito manifestado no mundo físico, né? Através das criaturas que nele habitam, e também da capacidade desses espíritos, mesmo encarnados, de acessar o mundo espiritual. Então nós falamos da mediunidade, da experiência de quase morte, das regressões e etc., que são elementos aí que, de certa forma, hoje servem de base para os nossos estudos aí do mundo espiritual, né? Que é essa comunicação com o mundo espiritual a partir do mundo físico. Na parte 3, nós falamos do processo de reencarnação, segundo o entendimento espírita. Por que eu separei bem isso daí? Porque a reencarnação não é uma filosofia espírita, ela é muito mais antiga que isso, porém em diferentes filosofias acreditam em encarnação de maneiras diferentes também, né? Enquanto algumas filosofias mais antigas acreditam que o espírito ele consegue retroceder e animar um corpo, voltar a animar um corpo animal depois de ter animado um corpo humano, né? Que existe essa capacidade, né? O espiritismo já não vê dessa forma, ele vê que o espírito ele nunca retrograda, ele sempre avança no mundo espiritual. E aí nós falamos de terapia de vidas passadas também, como uma das formas de a gente conseguir tratar os problemas que às vezes a gente traz, né, para uma nova encarnação, que são vindas de uma encarnação anterior, que existem essas terapias que de certa forma conseguem acessar
né, esses registros aí na memória do espírito e consegue trabalhar e ajudar nessa forma. Porém, enfatizei bem a importância de um bom, né, profissional para essa área, porque é uma área muito delicada, né, você tratar personalidades. Ok, e hoje nós vamos falar do quê? Hoje a gente vai voltar a nossa atenção para o plano espiritual. Né? Falamos bastante do espírito encarnado e da encarnação, e hoje nós vamos falar do plano espiritual. Para a gente refletir um pouco como é a realidade enquanto o espírito ainda se encontra no plano espiritual. Né? Porque a gente ouve falar muita coisa, se tem muita filosofia a respeito, se tem muita informação a respeito, mas é importante, dentro da linha kardeciana ou kardecista, a gente juntar as informações e fazer uma análise lógica de tudo aquilo, para ver, separar, né, o que é realmente o que faz sentido e tem uma certa convergência em relação àquilo que pode ser de repente uma crença, uma seita ou uma pseudociência. O Espiritismo entende que o espírito acumula experiências. Estou falando agora sobre o ponto de vista espírita, tá? E essas experiências então são os seus aprendizados ao longo de suas existências. Então ele vai acumulando ao longo das suas existências esses aprendizados. E portanto, ainda que falhem ou se percam durante a sua experiência como encarnado, eles não retrocedem. Por isso aqui já cabe uma reflexão, né? Ainda que o espírito cometa um grave erro moral, né? Ele, numa encarnação, dada a encarnação, sem que ele tenha cometido um erro da mesma proporção numa reencarnação anterior, mesmo assim ele não retrocede. Faz sentido isso? Faz? Uhum. Numa encarnação, o espírito não comete um erro grave. Erro todos nós cometemos o tempo todo, mas não comete. Mas depois, numa encarnação futura, ele comete um erro muito grave. Faz sentido que ele não retrograde, sendo que ele estava melhor antes do que agora? E isso é uma coisa que o Espiritismo explica. Faz sentido? Faz. Você quer falar a respeito? Tudo, você não pode, na minha opinião, né? Você não pode avaliar o espírito como se ele estivesse trabalhando num vácuo, como se ele estivesse tomando todas as suas decisões alheio a influências externas. Pode ser que numa encarnação passada ele não tenha sofrido alguma coisa externa que tenha feito ele tomar uma decisão, ele tenha vivido num lugar diferente. O mundo é muito complexo. Influencia. Eu acho que é difícil você tomar uma conclusão com base só numa informação, porque o mundo é muito Todo complexo. mundo concorda com ele? Concorda. Tem alguém que discorda? Não, eu quero fazer uma pergunta. Esse retrocesso seria uma penalidade? Eu vejo o retrocesso às vezes como uma penalidade. E aí me parece talvez que não retroceder seria uma falta de consequência pelo erro. Mas não. Então, vamos ver isso aí. Parece um pouco controverso essa ideia, né? Porque nós temos um paradigma no plano físico a respeito do pecado e do erro. Um erro ou pecado só existe se ele for cometido aqui no plano físico, certo? E portanto muitas religiões criam dogmas e regras para que o indivíduo enclausure a sua natureza íntima para não cometer o erro. Quantos nós já vimos, né, de religiões que falam para ajoelhar no milho, rezar não sei quantas orações, chicotear as costas com gilete ou com alguma outra coisa para você não cometer um erro, né, para você se punir antes de cometer um erro. E são coisas do mundo físico, né? Para os espíritos, as ações não são importantes. Olha que interessante, isso fala no livro dos espíritos. Mas aquilo que trazem dentro de si como intenção, a natureza, a capacidade de realizar.
Isso no tanto para o bem quanto para o mal. Um espírito com tendências violentas, como Alan bem falou, ele pode passar uma vida sem cometer grandes erros nesse sentido, caso o ambiente seja propício. Mas uma vez encarnado num ambiente violento, ele pode dar vazão à sua natureza e cometer erros e atos hediondos, né? Então, isso explica, na verdade, que não é porque ele não cometeu numa encarnação que ele já estava, de certa forma, amadurecido naquele sentido. Ele precisou passar por uma experiência para poder dar vazão para aquele ato violento dele. Uma vez que não os tenha cometido, não atrairá para si a lei do retorno no plano físico, mesmo que ele tenha a natureza, né? E portanto não aprenderá nada sobre essa questão. Então, apesar de ter uma tendência violenta, se ele veio num ambiente, se ele era um pastor de ovelhas no campo e não teve, de certa forma, estímulo para dar vazão para essa violência, a ponto de ele cometer um ato muito absurdo, né? Muito hediondo, ele não vai ter também com isso o efeito, porque ele não fez nada, então ele não vai ter o efeito. E é daí que vem essa crença, ou esse paradigma que nós temos, que se você não comete, você não pecou, entendeu? No mundo físico. Um exemplo legal disso aí, acho que todo mundo assistiu o Rei Leão, que ele sai lá e ele junta com o Pumba com o outro lá e ele esquece que ele é leão, né? E ele vive uma vida legal, mas se ele lembrar, ele comia os dois sem sentido, assim, sem fazer nada. É esse espírito que veio num lugar legal, ele não consegue botar para fora. Uma vez que os cometa, receberá a lei natural, as consequências dos seus atos, que pode ser através de vingança, uma prisão, um abandono, né? A família pode abandonar, etc. E com isso sofrerá, refletirá sobre os seus atos, vindo a colecionar importantes aprendizados na consciência do espírito. Então, você está dizendo que para um rápido aprendizado temos que errar bastante? É isso? Olha que contradição, né? Quanto mais você erra, mais rápido você aprende. Faz sentido ou não? Sim. Faz exatamente isso que eu estou dizendo. Mas lembre-se da frase daquele cara lá, de barbinha: o mal há de vir, mas há daquele que trouxer o mal. Jesus já sabia que a nossa natureza é ainda violenta, egoísta, etc. E ele sabia que para chegarmos lá, nós teríamos que passar um longo caminho de erros e acertos e aprendizado, né? Então, existe essa lei. Se você erra e você sofre uma consequência, você aprende. Quanto mais você erra, mais consequência e mais você aprende. Mas vamos combinar uma coisa. Vamos errar apenas até o ponto que aguentamos as consequências. Vamos parcelar tudo que temos para aprender em várias vidas, porque senão fica muito pesado, concorda? Se a gente quiser aprender tudo numa vida e errar tudo de uma vez só, fazer todas as extravagâncias de uma vez só, a gente não vai aguentar as consequências, né? Isso pode causar muita perturbação, inclusive. Partindo do ponto de vista que o livro do Espírito me fala que a gente aprende com os erros, não é isso? Por que não aprendemos com os erros dos outros? Se não somos ainda inteligentes o suficiente. Mas então o que importa no plano espiritual é a intenção. Mas então o que se importa no plano espiritual é a intenção e a natureza íntima do espírito. Como é esse mundo espiritual? Alguém quer arriscar? Do jeito que o Espírito é. Como assim? Como que é o mundo espiritual? O que importa é a intenção, não é a ação. Como que será que é viver no mundo espiritual? Sendo que você tem a sua natureza ainda não, nós temos a nossa natureza ainda não evoluída, cheia de mazelas. E como que a gente consegue conviver no mundo espiritual? Mais abertamente, porque não se pode esconder, a máscara cai. Tudo bem, mas ainda está na sua natureza aquela raiva, aquela violência, aquele egoísmo, Sofrendo consequências lá também. Exatamente. Para ser bem sincero, eu não me lembro como que é o mundo espiritual. Então eu vou trazer relatos de terceiros, né? Através de comunicações
e todo esse estudo que nós temos aí a respeito dos espíritos, né? Que uma boa parte foi trazida através do espiritismo, mas também de outras religiões que se comunicam com espíritos. De acordo com as informações que temos, né, vindas dessas fontes que eu mencionei, através de religiões, filosofias espiritualistas, comunicações mediúnicas, EQMs e uma série de outras experiências, de certa forma, aonde o consciente tem acesso ao mundo espiritual, a gente pode estabelecer alguns padrões, ou seja, algumas coisas que são consistentes, ainda dentro da filosofia do Kardec, de analisar e, né, agrupar e compreender. Um padrão: os espíritos não percebem a realidade todos de uma mesma maneira, devido a diferentes estágios evolutivos. Os espíritos percebem o plano espiritual de maneira bastante diversa, sendo que alguns com muita serenidade e autoconhecimento, e outros de maneira bastante perturbada e com grande sofrimento, e uma infinidade de planos aqui no meio. Então o plano espiritual é como se fossem faixas de realidades diferentes, que vai desde da sombra até a luz, né? Existe uma série de faixas de frequência e realidades no plano espiritual. Apesar disso, os espíritos não vivem suas realidades de maneira isolada. Isso é o padrão 2 que se observa. Porém, não se misturam de maneira aleatória também. Parece existir uma lei de sintonia que cria faixas onde os espíritos em faixas de frequências similares convivem e conseguem se perceber. Então as realidades é como se tivessem realmente realidades aonde os espíritos acabam indo, né? Uma série na escola, né? Você está na primeira série, você vai nessa sala aqui, nessa classe. Na segunda série, terceira série. Então o plano espiritual parece ter uma mesma lógica em relação não ao conhecimento, mas à evolução do espírito. E quando eu falo evolução, eu não estou falando só de moral. Estou falando de conhecimento e principalmente autoconhecimento. Os espíritos de faixa de vibração mais elevadas parecem poder acessar os planos menos elevados. Porém, é necessário um processo de preparação para que possam mudar a sua frequência, e nem todos os espíritos possuem este conhecimento ou essa habilidade. E depende de espíritos superiores para realizarem tais proezas. É muito comum a gente ver isso nos livros, principalmente do André Luiz e também de outros autores, né, que psicografaram livros espíritas, que mesmo espíritos que estão numa faixa mais elevada e trabalham, né, em faixas menos elevadas, alguns ainda não têm a capacidade de descer. Eles precisam de ajuda de um ainda superior que vai fazer um trabalho de preparação para poder descer. E às vezes esse trabalho vai ficando cada vez mais difícil quanto mais baixo precisa ser essa descida, né? E eles descem, segundo a literatura, eles descem para trabalhar, para ajudar. Da mesma forma que os espíritos nas faixas de vibração inferiores não conseguem atingir realidades de faixas superiores, a não ser que auxiliados por espíritos elevados. Também se vê isso na literatura espíritas, principalmente em alguns tratamentos, onde espíritos inferiores eles são levados para faixas superiores com a ajuda de espíritos elevados, para poder observar e aprender com aquilo e poder talvez mudar a sua forma de pensar e etc e tal. Como se fosse uma terapia com um laboratório, né? Vou te levar aqui, você vê como que é e repensa se você realmente está certo ou não, entendeu? Bem eficiente, né? Olha aqui como é legal, meu lugar. Cerveja olha a minha grátis. grama como é verde. Não é aquele lodo que você vê. Bom, mas brincadeiras à parte, né? Apesar da realidade coletiva por sintonia, parece haver espíritos em tal estado de perturbação que criam para si mesmo realidades paralelas, individuais de alucinação. Caso, por exemplo, dar alguns exemplos, né? Espíritos, por exemplo, que morrem
Pessoas que morrem, os espíritos estão em fase de desligamento lá no cemitério. Muitos deles criam realidades assim super perturbadas, de bichos e não sei o que estão comendo o corpo dele e tal. Aquilo são estados de alucinação, né? Ou mesmo tem um livro do André Luiz, onde num tratamento os espíritos vieram e tinha uma mulher que estava vendo um demônio e ela ficava gritando: o demônio, o demônio, o demônio. E aí o André Luiz perguntou para o mentor dele e o mentor dele falou: na verdade ela está vendo aquilo, mas é uma alucinação, porque ela era uma pessoa que acreditava nesse tipo de filosofia, né, onde tinha um demônio e tal, e ela, com o complexo de culpa que ela tinha, de merecimento de ser recolhida pelo demônio, né, o demônio estava atrás dela, mas era tudo uma alucinação. E vários outros casos também que são relatados em livros, onde espíritos ficam em câmeras, né, de recuperação, inconscientes como espírito, né, e vivendo realidades, né, em ciclo, né, revivendo aquela realidade de perturbação em ciclo, né. E alguns inclusive, né, chegam a tal ponto que eles acabam perdendo até a forma humanoide, né, e acabam virando ovoide. É um relato que nós temos, né, porque fica num estado tão grande de perturbação que você perde toda a consciência de quem você é. E quando você não tem consciência de si mesmo, você acaba perdendo o que você achava que você era, que era a sua forma anterior. Bom, sem querer assustar. Então nem fala sobre licantropia. Pula essa parte. O plano espiritual e o plano físico, caso sejam apenas duas naturezas de planos diferentes, né? Porque quando a gente fala, o plano espiritual é em faixas e tem o plano físico, né? Caso eles sejam planos diferentes e não duas faixas que estão intercaladas aqui, né? Ainda é difícil saber, parecem poder se comunicar. Isso se dá por meio de médiuns sensitivos, né? Que nós falamos nas outras palestras. Então esse é um outro padrão, tá? Então eu falei aqui até agora 6 padrões. Vamos ao 7º. A mediunidade é uma característica em evolução nos encarnados, porém todos nós a temos em diferentes níveis de consciência. Todo mundo concorda com isso? Que todos temos mediunidade em diferentes níveis? Sim. Então existem dois tipos. Existem dois tipos de médiuns, né? Segundo essa classificação. Os sensitivos, que percebem a presença do espírito, né? E às vezes as informações que esse espírito está trazendo. Existem os médiuns menos sensitivos, que não percebem a presença nem a informação, porém também são influenciados pelos espíritos. Nesse sentido é que se fala que todos somos médiuns, né? Porque o espírito pode agir através da gente, conscientemente ou inconscientemente, né? De qualquer forma, esse é o último, tá? A sintonia entre consciências acontece tanto entre desencarnados para encarnados, encarnados para desencarnados e encarnados para encarnados. Ou seja, a gente consegue influenciar os espíritos que já estão desencarnados, eles conseguem nos influenciar e a gente consegue influenciar outra pessoa encarnada, né? Quem daqui já esteve assim num lugar assim público e tal e começou a se sentir mal e tal, aí olhou e viu uma pessoa e falou: nossa, aquela pessoa ali que chegou, eu nem tinha visto que ela chegou ali, eu comecei a me sentir mal, né? Então tem pessoas que são sensitivas, que a energia de uma afeta a outra, né? E tem uns que são menos sensitivos, mas a mediunidade é uma característica em evolução na gente. Bom, poderíamos ficar aqui refletindo sobre uma infinidade de casos e situações que temos sobre o plano espiritual, que é muito vasto e complexo, né? Muito diferente do plano físico quanto à sua natureza energética e a sua classificação da realidade, que foi muito bem ilustrado no filme What Dream May Come, que é o Amor Além da Vida. Quem nunca assistiu esse filme? Quem nunca assistiu precisa assistir esse filme. Ele é muito bom porque ele reflete assim uma série de coisas. E ele não é um filme espírita, só que parece que foi feito seguindo a cartilha em cima da pinta. É muito bom o filme.
Hã? Do Robin Williams. Eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma história de um cara. Começa com o nosso lar, né? Não, esse filme é muito bom. Ele é muito bom. É bem bom. Mas como a gente utiliza, né, esse conhecimento, né, e transforma isso em sabedoria para colocar em prática na nossa vida? Porque não adianta nada a gente vir aqui fazer palestra, né, e de certa forma entreter a plateia durante 25 minutos, se não tiver algo que a gente possa colocar em prática, né? Porque esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente trazer uma informação que não necessariamente é a verdade absoluta, né? É uma reflexão, uma observação, uma coletânea de informações para a gente refletir, não necessariamente concordar, mas refletir e tirar nossas conclusões e colocar em prática aquilo que a gente acha que faz sentido para nós, né? E aí, quem quer me ajudar nessa parte? Meritocracia. Acabou a tinta da caneta no internet. É relativa à meritocracia. Ou seja, não sejais morno, né? Que nem morno. Não sejais morno. Você não faz o mal, mas também você não faz o bem. Você não está pesando de nada, você está acima do ano. Ele não pesa na balança, né? Não pesa nada. Você não cheira do inferno. Ou seja, sobre mérito, né? Se você não agir, não contribuir, você vai chegar lá com o quê, exatamente? Ou seja, você desperdiçou uma oportunidade, né? Você veio aqui e ficou no banco de reserva, não jogou, né? Então, mais alguém quer ajudar? Pois não. Mais uma pergunta, uma reflexão, é que quando a gente escuta que existem essas faixas, como é que você liga isso com relatos de EQM, que em geral mostram que 90% são super positivos, com luz, com amor eterno, e só tem aquela faixa que é bem pequenininha, dos 10%, que de fato essa experiência perturbada, como é que a gente liga isso? Sabe quando se fala assim, é uma boa pergunta, é porque não tem resposta. Mas eu ouvi um estudo, um cientista que cuida de EQM falar sobre isso. Ele falou, hoje nós temos muito mais relatos positivos do que negativos, porque geralmente os negativos, tem muita gente que não quer participar disso tudo. A pessoa fica meio perturbada, ela não quer acreditar que aquilo existe. Ela prefere negar, achar que foi um pesadelo. Mas ele falou que existem vários casos de espíritos que têm EQM e se veem num lugar horrível, sofrendo e tudo mais, e quando voltam até assim, meio traumatizados. Mas é uma boa pergunta. Não aceitam a experiência, pode ser? Ou talvez as 90% das que Porque foi ao uma contrário experiência viraram a experiência de morte mesmo, não quase morte, né? Sim. Ele morreu, né? Só volta se tem merecimento. Eu tenho a minha maneira de pensar que é assim, nós estamos num nível hoje que nós não somos ainda, nós estamos longe da perfeição, né? Estou falando de uma pessoa normal, não estou falando de uma pessoa que é assassino, que é tal. Estou falando de uma gente que trabalha, tem família, comete erros, mas tipo assim, a gente tem um coração bem intencionado para fazer as coisas. Faz erro besta, né? Nós somos trouxa, então, cometemos erro porque somos trouxas, não somos pessoas do mal. Hoje a sociedade, de certa forma, tem muito mais pessoas desse jeito, né, do que pessoas que são, de certa forma, enraizadas no mal. Né? Então a amostragem no nosso, talvez no nosso nível evolutivo, é que a gente vai para um lugar para a gente continuar a nossa evolução. Ou seja, no lugar que tem uma cidade, tem uma escola, que tenha pessoas que vão nos orientar, entendeu? Porque nós já estamos num ponto de continuar a evolução. É lógico que, dependendo da situação, no caso de um homicídio, no caso de um assassinato, no caso de alguém que sai daqui com uma culpa muito grande e tal, não vai ser assim, né? Mas para uma pessoa que leva uma vida pacata, normal, tudo mais, não tem grandes motivos para se perturbar, né? Só que isso está muito dentro da cabeça de cada um. Pode ser que eu viva uma vida normal e seja perturbado, tenha grandes traumas, entendeu? E eu vou viver esses traumas lá.
Por isso que é importante, né? Tratar isso daí, resolver isso daí. Né? Se preparar para a grande jornada. No filme que eu vi, desculpa o nome, não lembro, mas falava sobre a EQM. Tinha alguns, a maioria eram experiências positivas, como ela falou, né? De luz, de ver parentes e o parente chamando, mas terminou sem ir. A pessoa optou por ainda. Uns ficaram chateados porque não foram trazer, porque realmente queria ir. E teve um caso do rapaz que tentou se matar, cometeu suicídio, estava bem alterado. Ele foi para um lugar de muita treva, conforme o relato dele, ele deu lá. Como ele foi puxado assim, para um lugar de sombra, de gritos e que estavam xingando, então ele na hora pediu, não pertence a esse lugar, eu quero luz. Aí na hora ele foi levado para outro lugar e a partir daí ele voltou, né, para a situação do hospital, e o que ele fez foi, ele mudou a vida dele. Depois dessa experiência, ele passou a pessoa que ele não se relacionava com pessoas da família, ele começou a reconectar novamente, fazendo um trabalho exatamente com pessoas que viviam atormentados e tipo parecido com a forma como ele vivia antes. Entendi. Então, nesse caso, ele voltou. Isso é um filme ou um Foi um filme, um documentário de várias experiências assim, de quase morte. Baseado em casos reais. Baseado em fatos reais, né? Mas dizem também que a encarnação em livre-arbítrio, por aí por diante, que você escolhe a sua encarnação, você leva lá as 200 páginas querendo encarnar, eles voltam para você 20, você volta aqui com 10, olha, na segunda página quer desistir, fala, muito demais do que eu posso incluir. Mas também falam sobre a encarnação compulsória, que você vai vir, quer você queira, quer não. Então, o livre-arbítrio sim, porque aqui você chega, você tem a escolha de fazer aquilo que é bom, mas que encarnar você vai. Então, pode ser uma dessas experiências que alguém zafa daqui e tem aquela experiência terrível e por fim de saber, a Terra não é tão ruim assim não. Fico por lá mesmo. Daí tem várias formas de pensar, né? Da mesma forma, a forma simples de pensar é assim, da mesma forma que não dá para evitar a morte, não dá para evitar a reencarnação. É uma lei natural. Então, enquanto for necessário, a gente precisa morrer e reencarnar. Roda de samsara. Mas eu gostei de ação que você perguntou, eu gostei do Bárbaro. Tava para levantar a mão para falar a mesma coisa. Aprendamos com o erro dos outros. Bom, eu anotei alguns itens aqui que eu acho importante a gente colocar em prática, né? Buscar autoconhecimento, né? Conhecer a sua luz e a sua sombra, que é o autoconhecimento. Trabalhar a sua sombra, não só dizer assim, eu aceito a minha sombra. O aceitar é a primeira fase, né? Não paramos aí, né? Temos que continuar. Entender as causas dessa sombra, né? E buscar a ressignificação daquilo que em você, para que você possa reformar a sua essência. Então, aquilo que é sombra hoje, se reconhecido e trabalhado e ressignificado, pode se tornar um ponto forte em você. Trabalhar o altruísmo em seu caráter, né? Ser mais altruísta. Desenvolver a sua resignação, mas baseada em conhecimento e não em submissão. Porque uma coisa é você aceitar as coisas que te acontecem. A outra é você aceitar e ficar calado como se você fosse um merecedor de sofrimento, que seria uma submissão. E a outra coisa é você aceitar porque você entende que aquilo faz parte de uma lei maior e se perguntar por quê. E para que isso aconteceu? O que eu tenho que aprender com isso? Isso é a resignação baseada em conhecimento. Tudo isso são passos ou ferramentas para o desenvolvimento do amor que o Cristo nos ensinou, né? Então, tudo isso daí leva a gente a se tornar uma pessoa mais capaz de amar, né? Que esse é o objetivo final, né? O amor que Jesus nos orientou a ter. Ok? Mais alguém quer falar alguma outra última coisa? Eu gostaria de adicionar a palavra ética. Ultimamente, nas coisas que eu estudo e sigo, eu ouvi a palavra ética. Sejamos éticos. Então, como eu ensinei high school por muitos anos,
a gente diz assim, seja educado, fala para o filho saindo de casa, indo para casa do colega, por favor, seja educado. Eu gostaria de começar uma nova sugestão. Tenha ética, pratica a ética. Vou te fazer um A primeira coisa que convite, eles vão então. fazer é o que é ética. Vou te fazer um convite, então. Vem falar desse assunto com a gente numa palestra? Da ética? É. Sure. Semana que vem. Eu vou falar para a minha equipe te Você procurar. tá ligado, agora é só 7 dias dá tempo, né? Eu vou falar para a minha equipe te procurar para pegar a data certinho. Não, mas essa foi mais recente que tem entrado assim, na minha cabeça, é que falar em know thyself, né? A ética, aquilo me inculcou, cara, ética, será que eu estou fazendo essa coisa certa? Ética. E aí você começa a se questionar nas pequeninas coisas. Pisar numa formiga, ética, oh meu Deus, isso tá me deixando doido. Bob approved this message. Isso aí é o seu mentor que está te orientando. É a tua mediunidade. Tá bom, pessoal. Era mais. Vamos encerrar por causa do horário, porque eu tenho que ir para o passe. Vamos então, mais uma vez, agradecer que a gente teve esse tempo para reflexão, para estudo, para debate, né? É legal, vocês participam, a gente aprende um com o outro. Isso é o objetivo aí do trabalho que a gente realiza aqui no centro. Sim. Agradecer a espiritualidade que já veio antes da gente, preparou tudo, já fez uma limpeza energética, está trabalhando com a gente, com cada um de nós aí, fazendo as limpezas necessárias, a energização necessária para que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou. E vamos, né, agradecer a Deus principalmente, porque sem Deus nada existiria, né? Seja da forma que a gente acredita, independente da crença de cada um, mas Deus é o princípio, a força, a inteligência do universo, a razão de todas as coisas. Então que a gente saiba reconhecer e agradecer, tá bom? Uma boa noite a todos, um ótimo passe, um bom retorno para casa, vamos devagar que está chovendo, a rua está molhada, né? Semana que vem a gente espera vocês aqui, se puder, tá bom?